Olá, meus irmãos, mais um episódio aqui do Papo de Pastor. Como vocês podem perceber, configuração um pouco diferente aqui, porque o pastor Leonardo está de férias, está desfrutando um pouquinho aí de descanso. Vamos orar por ele, sua família. E hoje não estou só porque Norton está aqui comigo, na minha frente, vai bater um papo aqui comigo nesse episódio de resumo semanal, né? A gente escolheu em particular uma notícia que aconteceu lá no início da semana. Vimos Norton, eu e Rafael de Parnaíba. A gente teve que ir a Piripiri, em seguida para Parnaíba. Aí Rafa é a minha cata treta, né? Ela foi procurar alguma coisa, achou essa informação que na verdade viralizou aí nesse início de semana. Foi. Acho que segunda-feira estourou a bomba de um médico anestesista que estuprou uma mulher que estava fazendo um parto cesáreo, né? Tava dopado, Exato. dopada, né? Ele abusou sexualmente dela de algumas formas e gravaram, né? Isso. O fato foi que já se desconfiava do indivíduo por algumas coisas excêntricas que ele fazia, né? Aí conseguiram esconder a câmera. Eu até vi um vídeo depois, agora no final de semana, como foi que os enfermeiros esconderam a câmera, né? No lugar lá. Porque tem aquela manta que eles botam na frente da mulher assim, que fica só a parte Sim. dos seios para baixo, fica o médico, parece que o pediatra Isso. e as enfermeiras, e aí do seio para cima O anestesista. tem a manta, aí não dá para ver, eles que estão do outro lado não dá para ver. Aí desconfiaram e botaram a câmera atrás dele, né? Exatamente. E eu também vi esse vídeo. Obviamente, para deixar muito claro aqui para todo mundo que nos acompanha, que o vídeo disponibilizado, pelo menos o que o Rafael me mandou, é editado, né? Censurado, tem aquele embaçamento, né? Isso. Mas só o fato de a gente ver do modo como veja é abjeto, né? É nojento, assim. E parece-me que surge-se a partir daí outras vítimas, o que era algo corriqueiro que o indivíduo fazia. Mas basicamente, ele não só estuprou a mulher, mas estuprou uma mulher absolutamente vulnerável, porque ela estava anestesiada. Sim. E o que me deixou impressionado, Norton, assim, eu fui ler ontem, Rafael me contou na segunda, eu fiz, tá bom, então podcast a gente vai tratar disso, conversei contigo naquela ocasião. Aí eu fui ler ontem. O cara ganhou 11 mil seguidores Ele ganhou? Ele ganhou 11 mil seguidores no Instagram. Eu acho que é no Instagram. Eu falei, como é que Nas pode? redes sociais, então? Nas no redes Instagram sociais mesmo. Rapaz, eu fiquei assim, como é que pode? E a pessoa a reportagem que abordava isso mostrava exatamente aquilo. E veio a primeira coisa que me veio à mente foi realmente a série que o pastor Leonardo tá pregando, né? As coisas estão de cabeça para baixo. Sim. Porque cidadão, 11 mil seguidores por causa disso. É coisa absurda, né? Mas aí eu comecei a refletir um pouco sobre tudo isso. E quero aqui conversar contigo, coisa muito simples, sobre o problema, mas tentar tirar lições disso pra gente. A primeira coisa que me veio à mente, Norton, foi aquela acusação que pesa sobre o homem, que é todo homem é um potencial estuprador. Tu já deve ter ouvido falar a famosa cultura do estupro e tudo mais, né? E assim, o que foi que eu consegui, o que eu trouxe para mim ao meditar sobre o fato à luz dessa suposta cultura do estupro, é que não necessariamente todo homem é um potencial estuprador, né? Mas que todo homem e mulher sem Cristo é potencialmente tudo. Aí me veio à mente esse texto aqui, em Coríntios, capítulo 5, texto 6, quer dizer, texto muito conhecido por nós. Quando Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, aí agora, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Então a igreja lá de Corinto era uma igreja composta de gente lavada e regenerada pelo Espírito, mas que no passado
cometeu pecados cabeludos, né? Vou dizer assim, pecados realmente sérios. Entre eles, deixa eu mencionar aqui os que têm a ver com a sexualidade, né? Adúltero, efeminado e sodomita. E o Senhor diz assim, Paulo diz assim, vocês foram no passado assim. Então, a realidade de uma pessoa sem Cristo é essa realidade, né? Seja um homem, seja uma mulher, sem Cristo, ele é potencialmente tudo. Então, a esperança do indivíduo não está em nenhuma ideologia, está de fato em Cristo. Então, acho que isso é interessante a gente pensar um pouquinho. Ele é potencialmente mal em tudo, né? Exatamente. Por isso mesmo, e eu acho que foi o pastor Leonardo que comentou aqui certa vez no podcast, em um dos nossos episódios, que a Bíblia dá tanta ênfase na sexualidade, né? Se a gente for em várias das epístolas do Novo Testamento, a gente realmente vê a pessoa dos apóstolos falando sobre virtudes e sobre vícios. E há listas no Novo Testamento dessas virtudes e vícios. As virtudes as virtudes são a que o Espírito Santo confere ao homem lavado e regenerado, ou à mulher lavada e regenerada pelo Espírito. Entretanto, os vícios é o do homem natural, do homem carnal, o homem potencialmente tudo, eu vou dizer assim. E essa lista de vícios, comumente é uma lista recheada de pecados sexuais. E se a gente lembrar do Antigo até o Novo Testamento, a gente vê o quanto acontece, né? A gente vê a Bíblia relatando estupros, a gente vê a Bíblia relatando relações sexuais ilícitas ocorridas entre filhas e pai. E o padrão que a Escritura mostra, de fato, é esse. É que a sexualidade na vida do ser humano, sem Cristo, é totalmente deturpada. De modo que olhar para esse caso desse médico me levou a refletir sobre o quanto a gente precisa, nos nossos dias, tentar imprimir no crente a luta contra esse pecado, né? A gente não vive uma realidade muito diferente, vamos colocar dessa maneira, do que acontecia em Creta. Na ilha de Creta, por exemplo, Tito é pastor em Creta. E se fala que coisas em público na área da sexualidade eram feitas na ilha de Creta. A gente tem Timóteo, pastor de Éfeso, e o próprio Paulo que esteve em Éfeso. Éfeso era uma cidade onde o culto girava em torno de prostitutas cultuais, né? Então, assim, eram coisas terríveis e absurdas naquela época, mas ainda são em nossa época. A gente tem visto dia a dia coisas horríveis nessa área da sexualidade, e olhar para esse médico mostra muito claramente como as coisas estão. E hoje o que a gente comenta muito também no podcast é porque a velocidade de informação e de distribuição de vídeos mesmo no Instagram não precisa mais você procurar muito para você achar vídeos imorais, pornografia no celular, como se fosse nada. Até em propaganda, né? Tem propaganda em todo lugar. Hoje é disseminado com mais velocidade, mais facilidade, né? Tá diante dos nossos olhos diariamente, sempre que a gente pega no celular. Então. Exatamente, a facilidade. Essa necessidade, você falou de discipular mesmo os crentes em relação à sexualidade. Isso. Rapaz, alguém próximo da minha família, lá em João Pessoa, passou por algo que mostra também quão perigosos são os nossos dias nesse sentido. O filhinho dela, com 8 ou 9 anos, talvez menos, eu não me recordo exatamente, mas vou colocar de 7 a 9 anos, ela pegou o celular dela, essa mãe, e quando olhou, assim, uma enxurrada de vídeos pornográficos, e ela se assustou com aquilo ali. O único homem da casa, ela vinculou logo isso ao homem, o único homem da casa era o filhinho dela, né? Aí ela foi perguntar a ele na mesma hora em que a mãe, ela só bastou perguntar, sem colocar ele contra a parede, nada disso, ele já começou a chorar. Era um garoto de 7 a 9 anos, com uma enxurrada de vídeos pornográficos. A mãe perguntou, quem é que te apresentou isso? Foi escola? Foi alguém da família? Ela logo pensou em alguma coisa dessa natureza. Aí ele disse, não, a mãe deixou ele sozinho no celular, e simplesmente mexendo no celular, foi mexendo apareceu. Eu estava falando pro meu irmão, João Pessoa, recentemente, o mês de junho, é o mês do orgulho, famoso orgulho LGBT, né, etc. Rapaz, eu dei o celular para as crianças lá em casa, aí eles me pediram para pôr a senha
porque a gente usa aquele Family Link, né, que dá acesso ao pai ao celular do filho. Eles não têm um celular, mas a gente tem um celular reserva lá em casa para eles jogarem joguinhos baixados pela Play Store. Aí eu simplesmente, ele acabou o tempo, eu fui colocar a senha. Aí quando eu coloquei a senha, caiu no Play Store. Aí eu fui ver, rapaz, era todos os joguinhos lá e as propagandas tinham a ver com a LGBT. Todos, por causa do mês. Com o mês, É. né? Então assim, a gente tá numa cultura, numa época, eu vou colocar assim, muito difícil nesse sentido. Totalmente sexualizada. Tudo tem a ver com sexo, né? A gente tem enfrentado isso não só diariamente fora da igreja, mas dentro da igreja. A gente tem desafios nessa área. E olhar, então, para essa notícia, mostrou exatamente para mim, de segunda até ontem, eu não tinha noção da gravidade desse caso. Rafael disse, olha, um médico anestesista estuprou uma mulher. Tá, isso é horrível. Absurdamente horrível. Mas quando eu fui ler, quando eu vi esse vídeo, quando eu vi que o cara fazia... Meu amigo, o negócio o buraco é muito embaixo, sabe? Aí me levou isso, a gente pensar um pouco sobre a sexualidade e a Bíblia, o quanto a nossa cultura é uma cultura sexualizada, mas o quanto a gente vê na Escritura alertas e maneiras como tratar isso, né? Apontando o tempo todo para duas coisas que eu acho que a gente tem que meditar, olhando para esse caso. Primeira coisa, é que o cristianismo não pode ser culpado de cooperar com qualquer tipo de coisa vinculada a machismo, cultura de estupro e coisa desse tipo, né? Assim, a gente não pode negar, vamos até fazer uma minha culpa aqui, a gente nem pode negar que homens religiosos estupram, né? Que homens religiosos cooperam para isso. É o que muita gente estava colocando depois desse caso. Eu vi mulheres, principalmente amigas próximas, estavam botando a foto do cara, né? E dizendo, ó, é um cara, é um médico, um cara inteligente, um cara bonito, um cara bem apresentado. O que foi que aconteceu na vida dele, na carreira dele, nos estudos dele, até ele chegar a esse ponto? Será se ele assistia muita pornografia? Será quantas piadas machistas mesmo ele ouviu de professores, de anatomia, até essas nos estudos dele, para ele ter coragem, alimentar essa loucura na cabeça dele para chegar nesse ponto de fazer isso, né? Dizendo, ó, tem que tirar da cabeça das mulheres, principalmente, que o estuprador, não das mulheres, da sociedade, que o estuprador é um cara que vai te encurralar num beco escuro, de capuz, e, né? Não, pode ser o médico, pode ser o pastor, pode ser qualquer um que, inclusive, utiliza do nome, do cargo, para isso, né? Exatamente, exatamente. A gente tem que colocar os pingos nos is, né? E uma das coisas que a gente tem que deixar claro é: a Bíblia, de fato, estabelece que a sexualidade sem Cristo é um problema. Estupro, homossexualismo, seja o que for, é fruto de pecado, né? Pode falar. O pastor, eu não sei se eu posso estar falando besteira, mas diz que os pecados que mais aparecem na Bíblia são pecados sexuais, né? Isso. Vinculados à sexualidade. Se a gente olha para narrativas, assim, tem a idolatria, que é primeiro lugar, né? Mas a própria idolatria, ela, na história de Israel, por exemplo, Israel é chamado de um povo que prostituiu-se. Por quê? Porque deitou-se espiritualmente com outros deuses. Então, até a idolatria, ela, em analogia, é vinculada com um pecado sexual, a prostituição, o adultério espiritual que a Bíblia menciona, né? Mas certamente sexualidade na Bíblia é um problema muito narrado e de fato por essa razão, porque se uma pessoa não está em Cristo, ela vai dar vazão aos seus prazeres. Aí a gente pode até colocar aqui uma trindade dos prazeres, né? E um desses seria de fato o sexo. Uma dessas divindades seria o sexo, né? Porque a pessoa vai dar vazão ao seu prazer. E um dos prazeres que Deus nos deu para desfrutar do modo correto é o sexo. Mas aí a pessoa, obviamente, vai para uma imoralidade ou para uma amoralidade e acaba desvirtuando algo bom em ruim. Algo bom que Deus fez
em ruim, né? Mas é fato, a Bíblia mostra que a gente vai para o Novo Testamento, Jesus combate a maneira como os fariseus lidavam com isso ao tentar, por exemplo, condenar aquela mulher adúltera. E a ideia ali daquele texto é que os próprios fariseus eram adúlteros, entendeu? Então, o princípio bíblico é muito claro quanto a isso. A sexualidade sem Cristo é um problema. A outra coisa, então, como a gente mencionou aqui, é a questão de se o cristianismo coopera ou não com isso. Que aí é um outro pingo no i que a gente tem que colocar. Obviamente não. A Bíblia combate o adultério, a Bíblia combate a prostituição, a Bíblia combate o estupro, obviamente. A Bíblia combate tudo aquilo que tem a ver com sexualidade deturpada da pureza bíblica. Deus criou homem e mulher e criou o sexo para ser feito entre um homem e uma mulher. No casamento. Tanto que o próprio autor aos Hebreus, né, vai dizer que o homem não pode tornar o seu leito maculado. Ele não pode levar mácula para o seu leito. Eu gosto muito, por exemplo, também do Salmo 101, que fala que é a responsabilidade do homem, do chefe do lar, não trazer coisas imundas para casa. Aí tem Jó, quando Jó diz assim que fez uma aliança com os olhos dele, não colocar coisas impuras dentro dos seus olhos. Então a Bíblia, diferente do que muitas vezes é acusada, seja o cristianismo acusado, seja a Bíblia acusada, seja a igreja acusada, o que a Bíblia, o que o cristianismo bíblico e o que uma igreja bíblica professa é pureza, logo combate a qualquer tipo de deturpação sexual, seja ela qual for, isso é combatido pela Bíblia. E uma última coisa que me veio à mente, que eu acho que a gente também tem que pensar um pouquinho, é o princípio da masculinidade, né? Porque assim, tu tem que idade? 22. Então, eu acho que não está muito diferente a cultura de hoje em dia para a cultura da minha época. Mas como era a cultura da minha época? Homem é aquele que pega muita mulher, né? Acho que essa é a cultura de hoje em dia. Eu vim de uma família incrédula, né? Deus, obviamente, me deu a graça de conhecer o evangelho muito cedo e eu não conheci o mundo como eu poderia ter conhecido. Mas a depender, por exemplo, de meu pai e de meus tios todos católicos, né? A minha, meu irmão e a também todos os nossos primos homens, a cultura era essa. Você tem que conhecer muitas mulheres. Biblicamente falando, o que é masculinidade? É exatamente o contrário disso, né? A masculinidade bíblica é primeiramente aquela que prepara o indivíduo para o casamento e preparando para o casamento, prepara para ele ser não um aproveitador, como o caso desse médico, mas um protetor da mulher. Então, ao comparar Cristo, ao comparar o homem com Cristo, o que Deus está dando para mim, para tu e para todos os homens é uma missão impressionante. Sim. É fazer com que eu e você, com nossas mulheres, você em particular, sua futura esposa, é fazer a gente de fato ser um homem que se sacrifica por ela, pela mulher, e não sacrificar as mulheres que nem são suas mulheres para si, como é o caso aí do médico, né? Voltamos. Pronto? Voltamos. Bom, então o que eu acho que a gente tem que tirar também desse caso, à luz da Escritura, é que de fato o homem, o varão, aquele que foi criado para ser o homem da casa, o chefe da casa, ele tem que ser um protetor da mulher, né? Eu acho que na verdade eu vou encerrar com 3 princípios e você faz aí o comentário que você quiser. Olhar para o caso desse médico, um aproveitador, um estuprador, um homem abjeto que fez coisas assim que quando eu olhei, eu falei pra Rafa, me deu ânsia, a ponto de me dar ânsia de vômito. Então, olhar para esse cara e olhar para a Bíblia, eu terei para mim 3 lições que eu quero ensinar para Dioguinho. Por exemplo, a primeira coisa, os homens, eles precisam ser criados para proteger. Sim. Eles precisam ser criados para serem aqueles que vão, de fato,
proteger os vulneráveis, usando aí a terminologia bíblica, órfãos, viúvas e crianças. Essas três personalidades mais vulneráveis têm que ser cuidadas pelo homem. O homem é tido por aproveitador, mas o homem deve ser protetor. Segunda coisa, a luta pela pureza, de um modo geral. A gente está precisando ser vanguarda nisso aí. Gritar em alto e bom som que a gente tem que resgatar uma pureza, a gente tem que lutar por uma pureza. Quando a gente vai olhar para vários textos bíblicos, a gente vai ver, nesse contexto de sexualidade sendo tratada, que muitas vezes os apóstolos vão falar sobre não defraudar o irmão nessa área sexual. Então, você de fato lutar pela pureza bíblica, ser casto. E então isso vai de mim casado, vai de você solteiro, vai dos pequenininhos aos mais velhos. Como homens, a gente de fato lutar por uma pureza bíblica. Obviamente que isso envolve as mulheres, envolve. Mas como o caso aqui foi um caso totalmente masculino, acho que o homem tem que ser alguém que luta em favor disso. Em vez de ser um aproveitador, lutar por uma pureza bíblica. Mas em terceiro lugar, bem, a única esperança de um pecador, vou colocar da seguinte maneira, a única esperança de um carinha que é totalmente escravo de um pecado sexual, ou de alguém que foi vítima de um pecado sexual, é Cristo. Então assim, ideologia política, luta política, seja o que for, tudo isso talvez tenha o seu espaço, né? Mas nada é suficiente sem Cristo. Então assim como o estuprador, depois que paga tudo ali civilmente falando, em Cristo ele tem esperança, se ele for convertido e tudo mais, uma vítima tem que encontrar o seu verdadeiro conforto em Cristo. Então, sei lá, talvez esse vídeo chegue aí numa mulher que foi estuprada, uma mulher que sofreu uma violência sexual que seja. Na minha família tem isso, por exemplo. E é isso que eu digo para essa pessoa da minha família. O único conforto que tu vai encontrar é em Cristo. Tu pode se revoltar com o estuprador e até deve. Tu pode querer que ele pague até a última gota de sangue na justiça, beleza. Mas o teu verdadeiro conforto é uma pessoa, é Cristo, que sofreu as piores coisas e, no entanto, houve consolo para cada sofrimento que ele passou. Então, esses três princípios eu acho que a gente precisa colocar em mente diante desse caso. Mas é isso. Mais alguma palavra para acrescentar, meu irmão? Não. Muito bom ouvi-lo. Coisa boa. Então, meus queridos, Deus abençoe. A gente espera aí que, à luz desse caso, você possa sentir-se motivado a lutar contra tudo aquilo que tem a ver com sexualidade deturpada da pureza que o Senhor criou. O Senhor criou homem e mulher com o fim de que, em se casando, desfrutem de algo abençoado por Ele, que é o sexo. Tudo fora disso é algo que o pecado deturpou e transtornou. Então, sei lá, talvez você esteja aí realmente escravo de um pecado sexual, ou seja, vítima também de um pecado sexual. Você tem que colocar sua esperança em Cristo, você tem que recorrer a Cristo, colocar os seus olhos em Cristo. E a minha esperança, a esperança do norte, a esperança aqui da nossa igreja, é que de fato o Senhor te dê graça para vencer esse pecado, seja como culpado ou vítima em Cristo. Deus abençoe. Se você gostou do episódio, compartilha, divulga. Até segunda-feira.